Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos sentar. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, hoje recordando os avós de Jesus, os pais de Nossa Senhora, embora seja domingo, então a memória de Santa Ana e de São Joaquim acaba ficando em segundo plano para podermos celebrar o dia do Senhor, que é o domingo, tem precedência na liturgia. Mas quando a gente fala dos avós de Jesus, a gente fala de algo que é muito importante na nossa vida de fé, que é a importância daqueles que já viveram bastante, dos mais idosos. Hoje, no mundo que está ao nosso redor, a gente via há um tempo atrás, não faz muito tempo, como de repente os mais idosos acabam sendo tão desrespeitados. E infelizmente, no meio desta pandemia que a gente está vivendo, acabam sendo aqueles que estão numa situação de maior fragilidade. Porém, dentro da tradição judaico-cristã, aqueles que têm mais idade sempre foram reverenciados e respeitados. Nem tanto pela sabedoria humana que conquistaram ao longo da vida, mas pela experiência de Deus. Talvez a gente precise redescobrir isso hoje, nesse tempo que estamos enfrentando, desta luta contra esta infecção viral. Porque lá no Antigo Testamento, durante mais de 1000 anos, o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, transmitia a fé assim, de pai para filho. E a importância dessa transmissão era tão grande que esta era a alma da festa da Páscoa. Uma vez por ano, na ceia judaica, um dos filhos da família perguntava para o pai: pai, por que esta noite ela é mais importante do que todas as outras noites? Isso era uma desculpa para que o pai pudesse contar a história da salvação do povo de Israel de novo para os seus filhos. No início do cristianismo, a comunidade cristã nasceu, cresceu e se desenvolveu também em torno da celebração da Eucaristia, com muita dificuldade, muito mais dificuldade do que a que estamos enfrentando hoje, com as nossas missas semipresenciais, com máscara, álcool em gel, capacete de astronauta, vocês vão ver usar na hora da comunhão, né? Enfim, todas as dificuldades que estamos enfrentando nesse tempo. Porque lá no início do cristianismo, especialmente em algumas regiões, como por exemplo em Roma, a perseguição obrigava os cristãos a celebrar nas catacumbas. O que eram as catacumbas? Eram verdadeiros cemitérios subterrâneos, mas as galerias eram muito apertadinhas, não eram grandes. Então tinha muitos cristãos que não tinham a oportunidade de participar da missa ali naquele lugar. E a comunhão era levada para eles. Aí nós vamos ver alguns testemunhos muito bonitos, como por exemplo de São Tarcísio, que
que é padroeiro dos coroinhas e padroeiro dos acólitos. Por quê? Tarcísio era um meninote. E quando a Eucaristia era celebrada nas catacumbas, ele era um daqueles que pegava a comunhão recebida do sacerdote, do sucessor dos apóstolos, daquele que presidia o momento da Eucaristia e levava para os cristãos que estavam distantes e que não tinham condições de estar ali, naquele lugar onde a missa foi celebrada, naquele momento. A história de Tarcísio é muito bonita, porque Tarcísio levava Jesus Eucarístico no peito, com as mãos postas no peito, e ele encontrou outras crianças, e aí a gente entende, né, por que o livro da sabedoria também diz para nós que foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Encontrando outras crianças, elas exigiam que Tarcísio mostrasse o que ele escondia junto do peito. E Tarcísio não abre mão, não tira a mão do peito, e os seus colegas o apedrejam até a morte. E ele morre carregando Jesus Eucarístico junto do seu peito. Por isso, meus irmãos e irmãs, eu sei, o mundo ao nosso redor não entende porque a Eucaristia é importante para nós. E não vai entender nunca, porque Deus escolheu revelar seus mistérios para os pequenos e pobres, para os doentes e pecadores, para aqueles que o mundo considera dignos de nada. Ao invés disso, Deus escolheu os pequeninos e rejeitou transmitir esta mensagem aos estultos, aqueles que dizem que são sábios humanamente. Isso é tão importante para nós, porque dentro da vida familiar, como é importante que os pais, os avós, possam transmitir para os seus filhos essa sabedoria de Deus. Esses exemplos que marcam a história da nossa fé e que marcam o amor à Eucaristia, o amor a Jesus Eucarístico, é importante para nós estar aqui. Claro, nós não vamos descuidar das medidas sanitárias às quais somos obrigados, mas nós sabemos em quem nós estamos colocando a nossa confiança. Nós acreditamos que o médico dos médicos é Jesus, e o buscando em primeiro lugar, e o buscando sobre todas as coisas, como manda o primeiro dos mandamentos, nós acreditamos que tudo mais nos será acrescentado. Escolhendo a Deus primeiro, sem desconsiderar tudo mais, mas escolhendo a Deus primeiro, nós acreditamos que o Senhor haverá de fortalecer a nossa vida no combate contra o mal deste mundo, sim, mas principalmente contra o mal que pode nos afastar da salvação, que é o desamor, que é a falta de caridade. A falta de caridade daqueles que apedrejaram Tarcísio. Estevão também foi apedrejado no início do cristianismo, mas era diácono da igreja primitiva. A falta de caridade que muitas vezes nos afasta de perceber o quanto necessitamos da presença de Deus e do seu amor na nossa vida. Por isso, hoje rezamos de um modo carinhoso pelos vovôs e vovós, mas também rezamos por todos aqueles que têm muita idade, muita experiência de Deus em suas vidas, para que nesse tempo de necessidade não se calem, mas tenham a oportunidade de falar de Deus, de falar daquilo que viram Deus fazer na sua vida, de transmitir a fé assim, pelo exemplo da caridade, porque isso marca a vida das pessoas, marca as novas gerações. Talvez seja um caminho de catequese que nós vamos precisar descobrir ou redescobrir nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo. Mas é o exemplo da fé que marca pela força da caridade e da perseverança com Cristo até o fim.
Pedimos a Deus que abençoe os vovôs e vovós e a cada um de nós também, para que cresça no nosso coração este amor à Eucaristia. Não estamos vindo buscar Jesus porque somos obrigados. Não estamos vindo buscar Jesus porque temos medo do inferno. Estamos vindo buscar Jesus porque Ele é a razão da nossa vida. E sem Ele, o coração esfria. E nós precisamos de Deus para que o nosso coração arda de amor. E para que sejamos capazes de, por esse coração ardente de amor, sermos capazes de abrir mão do que quer que seja para conquistar este tesouro e esta pérola preciosa que é a presença de Deus em nossa vida. Amém.